Capítulo 4. Você está sonhando, é hora de acordar. De acordo com muitos mestres espirituais e antigas tradições, o nosso mundo inteiro, a sua vida e a vida de todas as pessoas são apenas um sonho. Eles não dizem que o nosso mundo, e tudo nele é como um sonho, mas que é, literalmente, feito da mesma substância que os nossos sonhos, e que é tão ilusório quanto um sonho. Quando você se encontra em permanente estado de consciência, com certeza saberá que a sua vida e o mundo não são a realidade na qual acreditava, mas um sonho. Durante a noite, nos seus sonhos, a sua mente cria o seu corpo, outras pessoas, algumas que você conhece, outras não. Cidades, vilarejos, casas, veículos, alimentos, objetos, árvores, natureza, animais, o sol, as estrelas e o céu. Também cria a passagem do tempo, o dia, a noite, vozes, sons e todas as circunstâncias e situações que acontecem no seu sonho. A sua mente cria um mundo inteiro, cria uma versão de você dentro do sonho, e faz tudo parecer tão real que você sequer questiona, até acordar. Só então percebe que se tratava de um sonho. Mesmo que você esteja consciente de que o mundo é um sonho, você continua sujeito ao seu caráter físico e ao seu próprio corpo físico. Você não vai pular do alto de um prédio, pois o prédio, o chão, o seu corpo e a gravidade são todos feitos da mesma matéria onírica, e você vai sentir a queda. Como o mestre disse certa vez, se você vir na minha direção e me beliscar em um sonho, eu vou sentir, porque é um beliscão onírico. Não importa o que aconteça no sonho terreno, o fim é o mesmo para todos nós. Acordamos e descobrimos que foi tudo um sonho. É por isso que os mestres espirituais nos orientam a despertar. Isso significa acordar da ilusão e perceber que é tudo um sonho. Quando despertamos para a verdade, descobrimos que ninguém nunca se machucou ou sofreu e que ninguém morreu. Exatamente como quando você acorda apavorado após ter um pesadelo, e se dá conta, aliviado, de que ninguém se feriu e de que nada de ruim aconteceu. Era apenas um sonho. Tópico: despertando. Posso afirmar com certeza absoluta que passei várias décadas da minha vida dormindo. Sei que estava dormindo porque consigo apontar o dia, o momento e a circunstância exatos em que despertei. Desde então tive muitos pequenos despertares e outro grande despertar. Despertar é como sair de uma névoa. De repente, as coisas clareiam e você consegue ver tudo sem nada para atrapalhar. Algumas pessoas despertaram deitadas em um sofá, caminhando pelo estacionamento em direção ao carro, ouvindo o som de um pássaro ou algo que um mestre dizia, ou lendo algo específico. Muitos despertaram em meio a um acontecimento terrível ou durante uma crise pessoal, quando chegaram ao fundo do poço. E, para todos, foi apenas quando despertaram que perceberam que estavam dormindo. Nossa mente é mecânica, como um programa de computador, por isso, se somos regidos pela mente, então a nossa vida é mecânica também. Talvez você esteja sempre sem dinheiro. Isso é resultado de uma mente mecânica repetindo os mesmos pensamentos de dinheiro insuficientes sem parar. Você fortalece esses pensamentos ao acreditar neles, e assim, continua sentindo que nunca tem dinheiro. Este é o trabalho dos pensamentos limitantes da mente, ao passo que a consciência é a abundância absoluta. Quando você acordar e começar a viver a vida enquanto consciência, a sua vida será algo além de qualquer coisa que você conseguir imaginar nesse momento. Você vai descobrir que o mundo é absolutamente magnífico, repleto de beleza e encanto, e verá com clareza que tudo está nos eixos. Nada está fora do lugar e que está tudo bem. Quando a nossa mente está no comando da nossa vida, somos impedidos de ver o mundo como ele é de verdade. A mente ególatra discorda veementemente da maioria das coisas e dos objetos. Por meio do seu egocentrismo e da incapacidade de ver o panorama completo, ela vai julgar, criticar e encontrar falhas. E devido à sua perspectiva limitada da vida, vai perceber os problemas. Existe um propósito na vida para cada um de nós: despertar para quem somos, a consciência, e apreciar esse incrível espetáculo que é o mundo. Ao despertar, você estará no mundo, mas não será dele, o que significa que estará completamente livre dos desafios do mundo. Como expliquei nos 3 passos da prática da consciência no capítulo anterior, depois de despertar para a verdade da consciência, o último passo é continuar a ser consciência plena, e não ser trazido de volta para a mente e o ego. Algumas pessoas despertam de repente, e ficam assim para sempre,
mas para outras, o despertar parece ser um processo. Todas, porém, dizem que o processo de despertar se aprofunda infinitamente. A saída para toda negatividade e o caminho para a felicidade eterna é despertar para quem você é de verdade. Esse é o destino de cada ser humano na Terra. É o seu destino. Você pode transformar a sua vida agora. Tópico: a montanha da consciência. Há muitos anos, o imperador da Ordem Rosacruz Europeia dividiu comigo uma metáfora para me ajudar a compreender os níveis de percepção e consciência. Ele a chamou de a montanha da consciência. Se você está no sopé de uma montanha em um vale, não consegue ver muito longe. Sua perspectiva é estreita e limitada, e não dá para ver o que tem depois de uma curva. Como você não sabe o que há além do vale, há um grande medo do desconhecido. Conforme você escala a montanha, porém, começa a notar mudanças. A sua perspectiva de vida se expande conforme você sobe, porque consegue ver mais longe e para além de algumas das coisas que estavam bloqueando a sua visão lá embaixo. As coisas parecem diferentes um pouco mais para cima, porque você consegue vê-las mais claramente, e embora ainda esteja com medo, esse sentimento não é tão intenso quanto quando você estava no vale. Subindo a montanha, a atmosfera é diferente, a vegetação é diferente, e você consegue ver muito mais longe do que antes. A vida parece bastante diferente aqui, e como agora você consegue ver diversas coisas que antes estavam escondidas, o medo do desconhecido diminui ainda mais. Quando chega ao topo da montanha, consegue ver tudo, em todas as direções. Nada está escondido. Sua visão do mundo e além é expandida em todas as direções. Você consegue ver as pessoas no vale, e a perspectiva limitada delas, e de onde está, sabe que elas não têm o que temer. Também consegue ver as pessoas que estão em diversos estágios da escalada, e as várias limitações das suas perspectivas. E de onde você está, no topo da montanha, consegue ver a beleza e a perfeição de absolutamente tudo. Percebe que nada está fora de lugar, e que não há nada para ninguém se preocupar ou temer. O espetáculo, a maravilha e o mistério da vida revelados a você são simplesmente magníficos. E quando as pessoas no vale puderem ver a magnificência do que você pode ver, elas também serão livres. Agora que você sabe quem é, você iniciou o processo de despertar. O único obstáculo para ser quem você é para sempre é a sua mente. Ela é o seu maior poder no mundo material, porque pode gerar qualquer coisa material, situação ou circunstância que desejar, mas, se acreditar nos pensamentos negativos dela, estará usando seu poder criativo contra si mesmo. Não há nada de errado com a sua mente, ela só se torna um problema quando você acredita que ela é quem você é. Quando a sua mente tentar falar no seu nome, lembre-se de que a voz que você ouve em sua cabeça não é você. A sua mente não é sequer uma entidade de fato, mas um processo mecânico. Ela é apenas feita de pensamentos, e os pensamentos que produz são provenientes de programas formados pelas suas crenças e mantidas na sua mente subconsciente. A mente subconsciente é onde depositamos as nossas crenças, a nossa memória, os nossos traços de personalidade, os processos automáticos e hábitos que temos. E ela opera de modo não muito diferente de um computador. Ela é completamente mecânica. Sua mente subconsciente recebe informações da mente consciente, que é a sua mente pensante, e aceita todos os dados que a mente pensante deposita nela. A mente subconsciente não discrimina nenhuma informação que entra, na verdade, ela considera que tudo o que a mente pensante acredita é verdade. Então, basicamente, a nossa mente recicla pensamentos de acordo com as nossas crenças e nos mantém prisioneiros desses pensamentos, limitando profundamente a nossa vida, até o momento em que despertamos e percebemos que não somos os nossos pensamentos e a nossa mente. O primeiro passo para a liberdade é dado quando entendemos que os nossos pensamentos criam a nossa vida. O que se manifesta é aquilo que você pensa. Você não terá a vida que deseja se voltar a sua atenção a pensamentos relacionados ao que não deseja, e terá a vida que deseja se voltar a sua atenção apenas aos pensamentos relacionados ao que deseja. Quando você entende isso plenamente, se torna muito consciente dos seus pensamentos, e isso o coloca no caminho do despertar. Porque a consciência que você tem dos seus pensamentos não apenas o impede de acreditar em pensamentos negativos, mas significa que você está se tornando mais consciente.
O livro e o documentário Segredo explicam o poder que você tem ao criar a sua vida em todos os aspectos: saúde, relacionamentos, dinheiro, trabalho, felicidade e até mesmo o mundo, através dos seus pensamentos. Se você ainda não compreende o poder fenomenal que os seus pensamentos têm, sugiro que consiga um exemplar de O Segredo ou pegue emprestado de um amigo ou em uma biblioteca. O Segredo mudou a vida de dezenas de milhões de pessoas. E se tornar mais consciente dos seus pensamentos é um excelente primeiro passo no maravilhoso processo de despertar para o que de fato somos. Resumo do capítulo 4. Primeiro, esta vida é um sonho. O mundo inteiro não passa de um sonho, ilusão. Segundo, durante a noite, nos seus sonhos, a sua mente cria um mundo inteiro, e faz tudo parecer tão real que você sequer questiona nada, até o momento em que acorda. Terceiro, o estado de vigília também é apenas uma peça extremamente convincente que a consciência está produzindo. Quarto, a mente é mecânica, então, se somos regidos pela nossa mente, consequentemente a nossa vida é mecânica. Quinto, quando a nossa mente está no comando da nossa vida, somos impedidos de ver o mundo como ele realmente é. Sexto, ao despertar, você estará no mundo, porém não será do mundo. Sétimo, a montanha da consciência é uma metáfora para a consciência. A perspectiva que você tem da vida se expande conforme você sobe. Do topo da montanha, consegue ver a beleza e a perfeição e absolutamente tudo. Oitavo, a sua mente é feita apenas de pensamentos, e os pensamentos que ela produz são provenientes de programas formados pelas suas crenças e mantidas na sua mente subconsciente. Nono, a mente subconsciente é o depósito das nossas crenças, da nossa memória, dos nossos traços de personalidade, dos nossos processos automáticos e hábitos. Ela opera de modo similar ao de um computador. Décimo, o primeiro passo para a liberdade é dado quando entendemos que os nossos pensamentos criam a nossa vida. O que se manifesta é aquilo que você pensa. Capítulo 5. Libertar-se da mente. Não é preciso que a mente esteja quieta. Tudo o que importa é você não dar ouvidos ao que ela está dizendo ou acreditar nessas coisas como se fosse verdade. Frase de Jean Fraser. Sua mente é uma ferramenta incrível para criar a vida da forma que você deseja. Não são o seu psicanalista ou seu terapeuta que vão fazer isso. Embora concedamos a eles esse tipo de autoridade sobre nós, quando lhes damos ouvidos e acreditamos que todos os seus pensamentos são verdade. O hábito de acreditar nos nossos próprios pensamentos nos priva de sermos capazes de viver na magnitude e na glória da nossa verdadeira natureza, a consciência. Isso nos impede de ter uma vida de felicidade constante, uma vida em que tudo de que precisamos chega às nossas mãos na hora certa. A humanidade sofreu muito e por tempo demais por causa das nossas mentes. Já é hora de colocá-la no seu devido lugar, para que ela não mais seja a ditadora das nossas vidas. Quando pararmos de viver a partir e através da mente, começamos a viver a partir do nosso verdadeiro eu, a consciência, e a nossa vida se tornará um verdadeiro paraíso na Terra, livre de sofrimento e da negatividade. A maioria das pessoas acredita que as situações negativas vêm de fora. Elas acreditam que são os outros indivíduos, as circunstâncias ou os acontecimentos ao redor do mundo que provocam as situações negativas nas suas vidas. Só que nada é intrinsecamente bom ou ruim, como nos disse Shakespeare. O bem ou o mal não existem, senão quando assim pensamos. Os seus pensamentos em relação a uma pessoa, circunstância ou situação são a fonte das situações negativas na sua vida, e não a pessoa, a circunstância ou a situação. Portanto, entender um pouco como funcionam as engrenagens da mente vai ajudá-lo a se libertar dos julgamentos negativos equivocados que ela produz. E aí você poderá empregá-la no seu verdadeiro papel, o de criar a vida que você quer. O pensamento existe para você pedir o que deseja, não para você se render a ele. A mente está lá para receber o pedido e fazer com que ele apareça para você. O pensamento não é necessário para mais nada, porque quem cuida de todo o restante é a consciência. Frase da minha mestra. O que, de modo mais exato, é a mente? Primeiro, é importante entender que a mente não é o cérebro. Seu cérebro não pensa. Os cientistas não foram capazes de encontrar um único pensamento no cérebro. A única coisa que conseguem ver é a atividade elétrica gerada pelos pensamentos. O pensamento vem da mente. Sua mente é toda feita de pensamento.
Se não houver pensamento, não haverá mente. Simples assim. Sua mente não pode sequer manter dois pensamentos ao mesmo tempo. Você sabe que é impossível para ela prestar atenção a uma conversa e ler algo no celular ao mesmo tempo. A mente não é multitarefa, por mais que você acredite nisso. Ela só é capaz de sustentar um pensamento por vez. No entanto, um único pensamento, seja positivo ou negativo, ganha um potencial enorme quando você acredita nele. A maior parte das pessoas acredita nos próprios pensamentos como se fossem fatos, o que explica por que a vida é tão estressante e desafiadora para tanta gente. Ninguém nos fala que os nossos pensamentos são apenas ruído mental, não a realidade. No entanto, se escolhermos acreditar neles, eles se tornarão a nossa realidade. A mente é o grande realizador da nossa vida física, e ela vai realizar todos e quaisquer pensamentos nos quais acreditarmos, sejam positivos ou negativos, sejam sobre o que queremos ou o que não queremos. Os pensamentos positivos não são prejudiciais à sua vida, porque estão mais próximos da sua verdadeira natureza. São os negativos que provocam sofrimento e estresse. Portanto, precisamos nos tornar particularmente conscientes deles. Como a mente é mecânica, o pensamento negativo pode facilmente se transformar em um padrão fixo. Se você der ouvidos aos pensamentos negativos e criar uma identidade com eles, será sugado e ficará perdido nos seus pensamentos, como se estivesse em um transe hipnótico. Seus pensamentos vão conduzi-lo constantemente para dentro da sua cabeça, longe do que está acontecendo de verdade no mundo. É como se estivéssemos em um jogo de realidade virtual, mas nos esquecêssemos de que estamos usando os óculos de realidade virtual. Ficamos estressados e sofremos devido às circunstâncias desafiadoras do mundo virtual. No entanto, bastaria tirar os óculos para perceber que o mundo virtual não é de verdade. É a mesma coisa com os nossos pensamentos. Quando acreditamos neles, somos sugados na mesma hora para dentro de um filme imaginário na nossa cabeça, e não experimentamos mais o mundo como ele é de fato. Os pensamentos também são responsáveis por gerar os nossos sentimentos, e por sua vez, esses sentimentos vão gerar mais pensamentos. Quando temos um pensamento triste, ele provoca um sentimento de tristeza, e o sentimento de tristeza provoca o surgimento de outros pensamentos tristes. Acabamos enxergando a vida através de um véu de desgosto, onde tudo nos parece melancólico, e não podemos ver o que realmente está acontecendo no mundo. Se você não programou deliberadamente a sua mente para pensar positivo, ela vai, com frequência, disparar pensamentos negativos que o depreciam e o limitam. Eu não deveria ter feito aquilo, onde eu estava com a cabeça, foi uma coisa completamente estúpida, estou perdendo o meu tempo, não sei fazer isso. Não é que a mente seja má. O problema é que ela tende a funcionar no automático, uma máquina que não conseguimos descobrir como desligar. Na maioria das vezes, nem sequer percebemos que está ligada. Seu conteúdo em eterno looping é como música de elevador, que quase ninguém nota, como a estática de fundo de algo fora de sintonia. Como a mente nos acompanha a todo lugar, a tentação de sempre usá-la é avassaladora. Ela funciona assim porque pode. Como um martelo utilizado da forma errada, a mente hiperativa golpeia de maneira aleatória tudo que vê, sem deixar passar nenhuma oportunidade de julgar, recusar, interpretar, criar identificação, remoer ou de inventar histórias. Frase de Jean Fraser. Essa mente funcionando no automático também vai lhe dizer constantemente que existe escassez na sua vida e no mundo, escassez de dinheiro, de saúde, de amor, de tempo, de recursos, e que não há como contornar isso. Se você acreditar, essa será a sua experiência. Por sorte, a sua mente também é uma ferramenta magnífica. Seus pensamentos positivos sobre o que você deseja podem não apenas mudar a sua vida, mas também lhe proporcionar uma enorme felicidade e alegria. Se você pensasse apenas nos seus desejos, sua vida seria incrível. Porém, muitos ficam empacados no padrão viciante de acreditar em pensamentos negativos. E libertar-se desse ciclo de pensamentos negativos não é apenas necessário, como também pode ser feito com bastante facilidade. Sua consciência vai ajudá-lo a se libertar. Tópico: não acredite em quem só traz problemas. Não há nada de errado com a mente. Os problemas só começam quando acreditamos nos pensamentos negativos dela.
Quando você se sente preocupado, é porque acredita em pensamentos de preocupação. Quando você se sente hesitante, é porque acredita em pensamentos de dúvida. Quando você se sente ansioso, triste, desanimado, com medo, decepcionado, irritado, impaciente, vingativo, deprimido, com ódio ou qualquer emoção negativa, é porque acredita nos seus pensamentos. E conforme se apega a essas emoções ao continuar acreditando nos seus pensamentos, a mente vai lhe dar cada vez mais disso. Um sentimento de depressão produzirá mais pensamentos depressivos, oferecendo uma perspectiva deprimente em relação às pessoas, às circunstâncias e às situações, o que faz com que você se sinta ainda mais deprimido, e assim por diante. Quando acreditamos nos pensamentos negativos da mente, somos atraídos para o filme imaginário dentro da nossa cabeça, e com certeza vamos experimentar mais estresse e sofrimento. Você é responsável por tudo que sente. São os seus sentimentos, são os seus pensamentos. É você que ativa eles, pensa neles, e ninguém mais além de você pode fazer isso, mas você age como se não tivesse controle algum. Você abre uma torneira que deságua dentro da sua cabeça e diz: "Ah, alguém está me molhando todo." É você que abre a torneira e que está molhando a si mesmo. Portanto, a sua atitude deveria ser a de assumir responsabilidade total pelo que lhe acontece. Ao ver as coisas pela ótica do "sou eu que estou fazendo isso", vai ver que é verdade. E então, quando perceber que está se torturando, vai dizer: "Meu Deus, como posso ser tão idiota?" e vai parar. E, em vez de se torturar, vai passar a se fazer feliz. Frase de Lester Levinson. Assumir a responsabilidade por tudo na nossa vida também significa não culpar nada nem ninguém por algo que aconteceu. E isso significa não culpar a si mesmo. A culpa é apenas outra programação repetitiva da mente. O seu verdadeiro eu não culpa nunca, só a mente faz isso. O que vai libertar você do hábito que a mente tem de culpar e criticar é entender que a sua mente é a única responsável pelos julgamentos negativos, e então parar de acreditar nos pensamentos negativos. Quando assumimos a responsabilidade pela nossa própria vida, deixamos de permitir que o ego e a mente desempenhem o papel de vítima em nosso nome. É a consciência que está consciente dos seus pensamentos, e é a consciência que está consciente das suas emoções. Quem fica triste não é a consciência, que é o seu eu verdadeiro. Quem fica triste é a sua mente. Quem fica nervoso, magoado, preocupado, ansioso ou decepcionado, não é o seu verdadeiro eu, é a sua mente. Só parece que é você porque você acredita que a sua mente é você, e porque acredita nos pensamentos dela. Tópico: os 3 pensamentos da mente. Embora a nossa mente surja, como todas as coisas, a partir da consciência, ela não é uma entidade ou uma coisa real, ainda que pareça bastante com isso. Ela não passa de uma atividade mecânica, um processo, como um programa de computador. E, assim como um programa de computador, ela é previsível. Na verdade, é tão previsível que só tem 3 tipos de pensamento. A mente mede, compara e descreve. Essas 3 coisas são tudo o que ela faz, inúmeras e inúmeras vezes. Veja por si mesmo a partir de qualquer coisa que diga ou de qualquer pensamento que surja. Esse pensamento será a mente medindo, comparando ou descrevendo algo. Frase da minha mestra. A mente mede com pensamentos assim: vai levar 2 horas para chegar lá. Vou entrar de férias em 1 semana. Quanto tempo vai demorar para minha encomenda chegar? Perdi 20 quilos, não tenho dinheiro suficiente. A mente compara com pensamentos assim: gosto mais de um Jeep do que de um sedã. Prefiro ir a pé para o trabalho a pegar o ônibus. Ela é mais inteligente do que eu. E muito mais talentosa. Ele vai conseguir aquela promoção que eu queria, com certeza. Olha só para ela, como eu queria ter aquele corpo. Ele não é mais quem costumava ser. E a mente descreve constantemente as coisas como se você não pudesse vê-las. Mas você pode ver muito bem o que acontece na sua vida sem que a sua mente tenha que tecer comentários o tempo todo, e sem que esse blá 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 interminável o impeça de ver o mundo como ele é. Quando a sua mente está descrevendo alguma coisa, está contando uma história. Está fazendo uma interpretação do mundo e da realidade, e isso é imaginação. Muitas das histórias fabricadas pela mente dizem respeito a você, e se acreditar nelas, essas histórias não só podem lhe trazer estresse e sofrimento, mas também limitar, e muito, a sua vida.
Quando você acredita em uma história negativa, a vida se transforma nessa história. A mente inventa uma história negativa sobre você, você contribui com o poder da crença, e então ela projeta a história no mundo para que você a vivencie. Isso acontece por meio de pensamentos como: sou um derrotado. Parece que nunca consigo conquistar nada. Não sou bom com dinheiro. Parece que ele escorre pelos meus dedos. Essa doença é de família. Estou com um problemão. Não vou conseguir superar esse trauma. Ele vai me afetar pelo resto da vida. Ficamos juntos por muitos anos. Ele era o amor da minha vida. Nunca vou conseguir superar isso. A nossa mente nos convenceu que somos um corpo e uma mente, uma das suas maiores mentiras. Mas, como acreditamos, essa acaba se tornando a nossa experiência. Nós nos sentimos vulneráveis, com medo do que pode acontecer a gente ou aos outros, impotentes diante das situações e das circunstâncias que a vida apresenta. E como se não bastasse, muitas pessoas ainda são devastadas pela crença de que a vida chega ao fim quando o corpo morre. É irônico que o seu verdadeiro eu, a consciência infinita que você é, seja justamente o oposto do que a história da mente diz. Outra história da qual a nossa mente nos convenceu é a do tempo. O tempo é uma ferramenta muito conveniente, que permite a todo mundo trabalhar a partir do mesmo calendário e dos mesmos relógios, de modo a coordenar as nossas vidas uns com os outros e com tudo o que acontece ao redor do mundo. No entanto, conforme Einstein descobriu, o tempo é relativo. Em última instância, ele não existe. O tempo é uma ilusão, um conceito mental criado pela mente. Tudo o que existe de fato é o momento presente, e por mais que você tente, não será capaz de encontrar nenhuma situação ou circunstância que tenha acontecido em qualquer outro momento que não o presente. É impossível tentar imaginar um mundo sem o tempo, pois a sua mente seria incapaz de compreendê-lo. Ela está sempre no passado ou no futuro, e não está consciente do momento presente. Se você parar e ficar presente neste instante, vai perceber que não existe pensamento. Essa é uma das razões pela qual a mente tem sido capaz de impedir que tantos de nós percebamos quem realmente somos, porque a consciência só pode ser reconhecida no momento presente. Se não acredita que a sua mente cria o tempo, tente encontrar o tempo fora da sua mente. Faça um esforço para encontrar qualquer evidência do passado sem o uso do pensamento. Esforce-se ao máximo para encontrar qualquer passado além do pensamento atual sobre ele. É impossível. Frase de Peter Zilban. Agora tente encontrar o futuro sem um pensamento. Faça um esforço de verdade. Não é possível encontrar qualquer evidência do passado ou do futuro sem o pensamento. Ninguém jamais foi capaz de entrar no passado ou no futuro. Quando algo aconteceu no passado, aconteceu no momento presente. Quando algo acontece no futuro, acontece no momento presente. Veja por si mesmo. Procure na sua memória o momento durante a sua infância em que andou de bicicleta pela primeira vez. Quando estava andando de bicicleta, estava andando no passado? Ou estava andando de bicicleta no momento presente? Quando acordou esta manhã, acordou no passado ou no momento presente? O passado e o futuro não podem ser vivenciados. Eles só podem ser processados através da mente. Passado e futuro existem apenas na forma de pensamento. Frase de Jean Fraser. Quando ouvi pela primeira vez que o tempo não existe, minha mente ficou louca, tendo todo tipo de pensamentos para tentar provar que o tempo existia. Por exemplo, e as ruínas antigas? Elas não são prova de que houve um passado? Mas, quando examinei isso mais a fundo, percebi que, quando aquelas construções foram feitas, aquilo aconteceu no momento presente. E se estou aqui parada olhando para uma ruína antiga, estou olhando para ela no momento presente. E qualquer pessoa que tenha olhado para a mesma construção também olhou para ela no momento presente. No fim das contas, ao examinar cada pensamento que surgiu tentando provar que o tempo é real, percebi que todos eles eram falsos, pois só existe o momento presente. Se você conseguir se abrir para a possibilidade de que o tempo é uma ilusão, isso o ajudará a se libertar. O passado é feito de memória, o futuro, de imaginação. Nenhum dos dois existe fora do reino do pensamento. A mente está constantemente fixada no passado e no futuro, sendo que nenhum deles existe, mas, mesmo assim, podem nos causar estresse e preocupação. Você pensa consigo mesmo: estou atrasado para a reunião. O meu chefe e os meus colegas vão ficar furiosos. Me atrasei na semana passada também.
Vou acabar sendo demitido por causa disso. Em vez de acreditar nesses pensamentos como fatos e certezas, esteja consciente de que eles são apenas pensamentos frágeis. São histórias fabricadas. Contudo, se acreditar, eles se tornarão verdade. A capacidade da mente de contar histórias nada mais é do que um dos seus programas, mas, ainda assim, conseguiu convencer a maioria de nós de que essas histórias são verdadeiras, a história de que o tempo é real, a história de que somos um corpo e uma mente, a história de que somos um indivíduo isolado que nasce e morre. Todas essas coisas combinadas desempenham um papel na construção da realidade que vivenciamos, mas estão na mente, e, portanto, não são nada além de ideias mentais. Não acredite em uma história que a sua mente lhe diz se for algo que você não deseja. Caso contrário, vai ficar marcado por ela. Repare nas engrenagens da sua mente, e não aceite qualquer história ou pensamento sobre você que não trate de perfeição e de bondade, porque perfeição e bondade pura são aquilo que você realmente é. Tópico: a consciência é a saída. Aquilo que você é, consciência infinita, não pode nunca ser afetado por pensamentos. Portanto, torne-se consciente dos pensamentos e veja-os como eles verdadeiramente são, apenas um pensamento, apenas energia passando. Você não precisa eliminar a sua mente ou entrar em guerra com ela. Se fizer isso, vai dar a ela ainda mais poder. A consciência é o caminho para sair da turbulência da mente. Apenas tome consciência dos seus pensamentos. Assim, você não vai mais acreditar neles. É impossível estar consciente dos seus pensamentos e acreditar neles ao mesmo tempo, porque ter consciência dos seus pensamentos impede que você se identifique com eles, como se fossem verdadeiros. Quando você apenas observa os pensamentos em vez de se perder neles, você os vê pelo que realmente são. Algo em que pode escolher acreditar ou não. Quem você é não precisa de um pensamento para ouvir. Não precisa de um pensamento para ver. Não precisa de um pensamento para sentir o corpo e tudo o que é em volta. Quem você é está livre dos pensamentos. Consciência é ouvir, ver, sentir tudo primeiro, sem nenhum pensamento. Frase da minha mestra. Lembre-se de que os seus pensamentos não estão conscientes de você. Você é a consciência que está consciente dos seus pensamentos. Quando você fica disposto a refletir de verdade sobre o quanto se leva a sério, a sua mente pode começar a se sentir em paz, com uma pequena brisa quente soprando ao redor dela. Aquilo que você defendeu como sendo você, suas opiniões, seus desejos, seus medos, tudo com que você se importava, se torna um pouco borrado. A vida se torna curiosamente fácil, até mesmo divertida. O que acontece, apenas acontece. Você está bem com isso, honesta e verdadeiramente bem. Nenhuma opinião sobre isso desponta na tela do radar. Tudo fica muito tranquilo dentro da sua cabeça. Você percebe o quanto você estava trabalhando demais, por toda a sua bem-intencionada vida. A vida para você acabou de começar. Frase de Jean Fraser. Resumo do capítulo 5. Primeiro, o hábito de acreditar nos nossos próprios pensamentos nos priva de sermos capazes de viver na magnitude e na glória que realmente somos. Segundo, são os seus pensamentos em relação a uma pessoa, circunstância ou situação a fonte das situações negativas na sua vida, não a pessoa, a circunstância ou a situação em si. Terceiro, a mente existe para você pedir o que deseja. Ela não é necessária para mais nada, porque quem cuida de todo o restante é a consciência. Quarto, sua mente não é o seu cérebro. Seu cérebro não pensa. Os pensamentos vêm da sua mente. Quinto, sua mente é feita integralmente de pensamento. Se não houver pensamento, não haverá mente. Sexto, a maioria das pessoas acredita nos próprios pensamentos como se fossem fatos, o que explica por que a vida é tão estressante e desafiadora para tanta gente. Sétimo, são os pensamentos negativos que provocam sofrimento e estresse, portanto, precisamos ficar particularmente conscientes deles. Oitavo, quando acreditamos nos nossos pensamentos, somos sugados na mesma hora para dentro de um filme imaginário dentro da nossa cabeça, e não mais experimentamos o mundo como ele é de fato. Nono, os pensamentos são também responsáveis por gerar os nossos sentimentos, e por sua vez, esses sentimentos vão gerar mais pensamentos. Décimo, não há nada de errado com a mente, os problemas só começam quando acreditamos nos pensamentos negativos dela. 11º,
Quem fica com raiva, magoado, preocupado, ansioso ou decepcionado, não é o seu eu verdadeiro, é a sua mente. 12º. A mente só possui 3 tipos de pensamento. Ela mede, compara e descreve. 13º. A nossa mente nos convenceu de que somos um corpo e uma mente, e esta é uma das suas maiores mentiras. 14º. Outra história da qual a nossa mente nos convenceu é a história do tempo. O tempo é uma ilusão, um conceito mental criado pela própria mente. 15º. Tudo o que realmente existe é o momento presente. Passado e futuro existem apenas na forma de pensamento. 16º. Você não tem que eliminar a sua mente ou entrar em guerra com ela. A consciência é o caminho para sair da turbulência da mente. 17º. Quando você apenas observa os seus pensamentos em vez de se perder neles, vê-os pelo que eles são, algo separado de você, em que você pode escolher acreditar ou não. Capítulo 6. Compreendendo o poder dos sentimentos. É possível viver a vida sem que sentimentos negativos voltem a perturbá-lo. Quando você vive a partir da consciência que é, sentimentos negativos não o afetarão da mesma forma como acontece agora. O verdadeiro você é pura felicidade a qualquer momento e em qualquer condição. Pode ser difícil imaginar que você possa dar fim aos sentimentos negativos que o afetam, mas descobrirá por si mesmo que é possível. Através da prática dos métodos compartilhados neste livro, não sofro mais de sentimentos negativos extremos. Se qualquer sentimento negativo aparece, é bastante suave, eu o percebo de imediato, e ele se dissolve em seguida. Quando eu era mais jovem, os sentimentos negativos costumavam me derrubar, como se eu fosse jogada dentro de um furacão. Porém, depois que descobri o segredo, me tornei consciente de como estou me sentindo de um momento para o outro. E se você estiver consciente de como está se sentindo, basta um único passo ainda mais simples, como vai descobrir, para dissolver os sentimentos negativos de uma vez por todas. Quando está livre de todos os sentimentos negativos, o que sobra é a consciência infinita que você é, e a sua vida será sem dúvida espetacular. Entender o que realmente são os sentimentos ajuda a diminuir o poder que eles têm sobre você. Sentimentos, e também pensamentos e sensações, são apenas um movimento de energia. A energia vibra, o que significa que os sentimentos, assim como os pensamentos, também vibram. Sentimentos diferentes vibram em frequências diferentes. Bons sentimentos vibram em frequências mais altas, são benéficos para o corpo, e afetam positivamente os aspectos que cercam a sua vida. Os sentimentos positivos que você tem também beneficiam os outros seres e o planeta como um todo. Sentimentos negativos vibram em frequências baixas, são prejudiciais para o seu corpo, para os aspectos da sua vida, para outros seres e para o planeta. Mas de onde vêm os sentimentos, afinal? Pensamentos geram sentimentos. O tipo de pensamento que você tem vai gerar o mesmo tipo de sentimento. Ao ter pensamentos felizes, você se sente feliz. E uma vez que está se sentindo feliz, é impossível ter pensamentos de raiva ao mesmo tempo. Pensamentos felizes geram sentimentos felizes que geram mais pensamentos felizes. Da mesma forma, se você está com raiva, é porque teve pensamentos de raiva. Pensamentos e sentimentos sempre combinam, eles são as duas faces da mesma moeda. Se uma situação surge e você permite que pensamentos e sentimentos negativos tomem conta de você, é provável que continue a experimentar várias coisas dando errado, uma após a outra, ao longo do dia. No entanto, quando se sente bem, acontecerá uma coisa boa atrás da outra durante o seu dia. O que você sente por dentro corresponderá exatamente ao que vivencia no mundo ao seu redor. Tópico: sentimentos positivos. Você já notou que todos os sentimentos bons não exigem esforço algum? Quando está se sentindo bem, você também se sente leve como uma pluma, e como se tivesse um estoque limitado de energia. Ao se tornar mais sensível à forma como está se sentindo, notará o efeito positivo que os bons sentimentos têm sobre o seu corpo e a sua mente. Sentir-se bem não significa agir como uma líder de torcida em um jogo de futebol americano, pulando cheio de entusiasmo. Como você sem dúvida teria experimentado, quando fica animado demais, dissipa toda a sua energia e fica esgotado depois. Sentir-se bem é a forma como você se sente no final de um grande dia em que tudo correu bem, ou quando você está descansando de férias, ou quando fez exercícios pesados.
tomou um banho, e depois se sentou para desfrutar do jantar ou do seu programa favorito. Você se sente relaxado. Sente uma sensação de alívio. Você repousa e sente felicidade e paz. Sabe aquelas ocasiões em que diz: "Ah, isso é tão bom." É isso que significa se sentir bem. Se pudesse se libertar do controle da sua vida, automaticamente se sentiria dessa forma, porque se sentir bem é a sua verdadeira natureza. Na verdade, sempre que se sente bem, significa que deve ter deixado sentimentos ruins de lado, permitindo que os sentimentos bons aparecessem naturalmente. Sentimentos bons e positivos são o resultado de dizer sim ao que está acontecendo na vida. Sentimentos positivos vêm de sim, eu quero isso. Sim, isso seria ótimo. Sim, isso é bom. Sim, adoro isso. Ou sim, essa é uma excelente ideia. Não há problemas com sentimentos bons ou positivos. Afinal, a felicidade e os bons sentimentos vêm da consciência. Aproveite os bons sentimentos, explore-os e se apaixone por eles. Tópico: sentimentos negativos. Sentimentos negativos são o resultado de você pensar ou dizer não diante de um acontecimento. Sentimentos negativos vêm de não, eu não quero isso. Pode ser algo doloroso que uma pessoa disse ou fez, alguém discordando de você, ou uma situação, importante ou não, que não correu da maneira que você desejava, como uma discussão, um atraso, um problema de saúde, o término de um relacionamento, dívidas crescentes, perder o celular, trânsito, um atraso em uma entrega, itens fora de estoque, tempo quente ou frio demais, problemas com o governo, voos atrasados ou cancelados, estacionamento sem vagas ou longas filas no supermercado, no banco ou no aeroporto. Quando você pensa ou diz não, eu não quero isso, de imediato a frase provoca resistência em você, e é a resistência que produz os sentimentos ruins. E então, como se não bastasse resistirmos a uma situação, vamos além e resistimos aos sentimentos ruins também. Acabamos nos sentindo ainda pior, presos a uma teia de sentimentos ruins causados, não exatamente por algo acontecendo no mundo exterior, mas pelas nossas próprias reações. Nossa resistência ao que está acontecendo e os nossos sentimentos negativos não só nos mantêm presos à situação que não desejamos, como também drenam o nosso corpo de energia e até mesmo impactam o nosso sistema imunológico. Sentimentos positivos não exigem absolutamente esforço algum, porque são a verdadeira natureza da consciência. Somos feitos de sentimentos positivos, somos feitos de alegria, felicidade e amor. Sentimentos negativos requerem uma quantidade de energia imensa para serem mantidos, e esse é o motivo pelo qual nos sentimos esgotados se perdermos o controle das nossas emoções durante o dia. Uma breve situação em que somos tomados por emoções negativas, como quando perdemos a paciência, nos deixa arrasados, porque foi preciso um esforço e uma energia enormes para construí-la e sustentá-la. A situação exige esforço porque não é o que somos. Quando sentimos quaisquer sentimentos negativos, naquele momento estamos lutando contra quem somos. Sentimentos bons e positivos ocorrem de maneira natural na ausência de sentimentos negativos. Você não precisa fazer qualquer esforço para tê-los. Tudo o que precisa fazer é abrir mão dos sentimentos ruins, e então se sentirá feliz e bem de verdade. Tópico: sentimentos enterrados. Desde a infância, reprimimos sem perceber inúmeros sentimentos ruins, que agora estão armazenados na nossa mente subconsciente. Os sentimentos ruins ficam enterrados na mente subconsciente, diminuindo a nossa energia e a nossa vida. Toda essa energia está presa no corpo, e é essa energia que desgasta a saúde do corpo e outros aspectos da nossa vida. Sentimentos ruins ou negativos são os únicos sentimentos que reprimimos e enterramos, de modo que eles acabam, no fundo, se tornando a mesma coisa. A raiva que você sente quando fica irritado é a mesma raiva reprimida que vem de dentro de você. Além disso, sentimentos negativos reprimidos vêm junto com diversos pensamentos negativos, que são os pensamentos que fazem a gente se sentir mal em primeiro lugar, bem como todos os pensamentos que já tivemos, uma vez que eles estão relacionados ao sentimento negativo. Os pensamentos que estão vinculados ao sentimento negativo, reprimido, nos mantêm presos na nossa mente, reciclando-se sem parar, afetando de maneira negativa a nossa vida e impedindo que percebamos o nosso verdadeiro eu.
Bebês e crianças menores de 3 anos não reprimem as suas emoções, porque estão vivendo a verdadeira natureza da consciência. Então desapegam das suas emoções de maneira automática. Essa é a razão pela qual você vê bebês e crianças indo das lágrimas a um sorriso e a gargalhadas em segundos. Eles não resistem a qualquer emoção. Quando você tem uma experiência negativa que lhe causa sentimentos ruins, a menos que os deixe ir por completo, eles acabam sendo empurrados para dentro de você e ficam lá, reprimidos. Mesmo quando você talvez acredite que tirou algo do peito ou que a situação que o aborreceu foi resolvida, a menos que especificamente deixe o sentimento negativo de lado, ele permanecerá em você, reprimido na sua mente subconsciente. Então, desabafar ou descarregar não é a solução. Isso só vai dar mais energia à emoção já reprimida, porque sentimentos expressados também são reprimidos. Às vezes, também reprimimos de propósito sentimentos ruins, e assim eles também são empurrados para o subconsciente. Reprimimos deliberadamente as nossas emoções quando repelimos os sentimentos que nos incomodam, como a dor e a tristeza, ou quando sufocamos sentimentos como a raiva. Imagine que você teve uma experiência decepcionante com um parente ou um amigo. Você acha que a pessoa o desapontou e está decepcionado com ela. Esse sentimento permanece reprimido dentro de você, e a pressão causada pela energia emocional aprisionada aumenta até que parte dela precise ser liberada. A decepção reprimida tem que achar uma válvula de escape para aliviar a pressão no seu corpo, então ela encontrará pessoas, circunstâncias ou situações que vão decepcioná-lo, permitindo que parte da sua energia acumulada seja liberada. Isso se aplica a todos os sentimentos negativos que você já reprimiu, e a maioria de nós reprimiu uma quantidade enorme de sentimentos negativos. Se você sentiu, você reprimiu. Se já se sentiu incomodado, então sabe que o incômodo já foi reprimido dentro de você. Se não tivesse esse sentimento reprimido dentro de você, não seria capaz de se sentir incomodado com nada. Então, sempre que se sente incomodado, é o incômodo original que sentiu e reprimiu que está saindo. E esse é o caso de todo sentimento negativo, seja raiva, frustração, irritação, vingança, ódio, depressão, tristeza, desespero, inveja, culpa, vergonha, impaciência, desilusão, decepção, irritação ou sentir-se sobrecarregado. Infelizmente, reprimimos vários sentimentos negativos quando somos crianças porque, na nossa inocência, consideramos doloroso demais lidar com eles. Assim, com o passar do tempo, rejeitar os sentimentos em vez de deixá-los acontecer se torna um hábito. Dessa forma, quase todo mundo passa a vida inteira reprimindo ou sufocando sentimentos ruins. Sua mente vai encobrir a verdadeira causa de um sentimento ruim, usando alguma projeção para convencê-lo de que o sentimento foi causado por algo exterior a você. Você não se sente como uma panela de pressão quando um sentimento ruim como a raiva toma conta de você muito intensa e rapidamente? Se conhece alguém que sente raiva o tempo todo, isso significa que essa pessoa tem muita raiva reprimida, provavelmente desde os primeiros anos de vida. Essa pessoa também tem certeza absoluta de que são os outros indivíduos ou as circunstâncias que lhe provocam ataques de raiva, mas é quase certo que a única causa disso seja a raiva reprimida. Então, da próxima vez que um sentimento negativo tomar conta de você, lembre-se de que não importa o que ele aparenta ser, você o está experimentando porque ele já está dentro de você, não porque uma pessoa ou uma circunstância externa o causou. Talvez você pense que a gente já deveria ter resolvido esse assunto a essa altura, não é? Afinal, a partir da nossa experiência, fica claro que os sentimentos negativos surgem de dentro do corpo. Nenhum de nós jamais caminhou por uma rua e teve que evitar sentimentos negativos voando na nossa direção. Você nunca vai encontrar um sentimento negativo fora do seu corpo ou do corpo de qualquer indivíduo. A causa dos nossos sentimentos negativos é a nossa reação a uma pessoa, circunstância ou acontecimento, não a pessoa, a circunstância ou o evento em si. Tópico: querida, encolhi a mim mesmo. Sentimentos negativos ganham ainda mais energia quando acreditamos que somos um sentimento negativo. Mas como podemos ser um sentimento? Quando nos identificamos com um sentimento, isso significa que encolhemos o nosso eu infinito, porque estamos nos permitindo ser governados por um sentimento minúsculo e insignificante. Pergunte a si mesmo:
Você é o sentimento de tristeza ou é aquele que está ciente da tristeza? Você é aquele que está ciente da tristeza. Você estava aqui antes de a tristeza chegar? Tenho certeza de que sim. Você vai continuar aqui depois que a tristeza for embora? Espero que sim. Quando a tristeza passar, uma pequena parte de você terá se perdido? Espero que não. Sim, você estava aqui antes de a tristeza chegar, e sim, vai continuar aqui depois que ela for embora, intacto, pois você não é a tristeza. A tristeza é uma coisa da qual você fica ciente, e sob hipótese alguma, ela é quem você é. Não deixe que um sentimento o encolha até o tamanho de uma ervilha, pois você é o ser infinito que mantém o universo no lugar. Minha mestra sugeriu que eu questionasse todos os meus sentimentos negativos da seguinte maneira: eu sou isso ou sou a pessoa que está ciente disso? Essa pergunta faz com que o sentimento perca a maior parte do seu poder na mesma hora, porque impede que você se identifique com ele. Note que sentimentos aparecem e depois desaparecem, e que é você, a consciência, que está consciente deles quando eles aparecem e também quando desaparecem. Os sentimentos negativos estão em você, não na realidade. Nunca se identifique com esse tipo de sentimento. Eles não têm nada a ver com o eu. Não defina a sua essência a partir disso. Não diga sou deprimido. Se quiser dizer é deprimente, tudo bem. Se quiser dizer é um pouco melancólico, tudo bem. Mas não diga sou melancólico. Você está se definindo a partir do sentimento. Essa é a ilusão, esse é o erro. As coisas estão um pouco deprimentes nesse momento, há mágoas nesse momento, mas deixe estar, deixe isso para lá. Vai passar. Tudo passa, tudo. Frase de Anthony de Mello. Tópico: um trabalho interno. Imagine um paciente que vai ao médico e relata o que está sentindo. O médico diz: muito bem, entendi os seus sintomas. Sabe o que vou fazer? Vou prescrever um remédio para o seu vizinho. O paciente responde: ah, muito obrigado, doutor, isso faz com que eu me sinta bem melhor. Não é absurdo? Mas é exatamente isso que todos nós fazemos. A pessoa que está dormindo sempre acha que vai se sentir melhor se outra pessoa mudar. Você sofre porque está dormindo, mas, ao mesmo tempo, pensa como a vida seria maravilhosa se a outra pessoa mudasse. Como a vida seria maravilhosa se o meu vizinho mudasse, a minha esposa mudasse, o meu chefe mudasse. Frase de Anthony de Mello. Não espere as pessoas, as circunstâncias e os acontecimentos mudarem para você se sentir melhor, porque nenhum deles jamais vai fazer isso. Você nunca vai ser feliz se ficar esperando o mundo mudar de acordo com os seus desejos ou as suas expectativas. Mudar como você se sente, a qualquer momento, é sempre um trabalho interno. Sentimentos negativos são auto-infligidos. Somos nós que causamos estresse e tristeza a nós mesmos, mas, da mesma forma, gostamos de acreditar que o nosso estresse e a nossa tristeza são infligidos pelo mundo que nos rodeia. Nenhum acontecimento justifica um sentimento negativo. Não existe situação no mundo que justifique um sentimento negativo. É isso que todos os místicos têm tentado nos dizer, falando até perderem a voz. Mas ninguém escuta. O sentimento negativo está em você. Frase de Anthony de Mello. É uma boa notícia o fato de que provocamos sentimentos negativos a nós mesmos, porque isso significa que temos o poder de parar de fazer isso. E quando sofrermos o suficiente com esses sentimentos ruins, vamos desejar encontrar uma saída. Nada nos incentiva mais a querer procurar uma saída do que a infelicidade e o sofrimento. Uma notícia ainda melhor: existe uma maneira simples de acabar com os sentimentos ruins para sempre. Resumo do capítulo 6. Primeiro, quando você está livre de todos os sentimentos negativos, o que sobra é a consciência infinita que você é, e a sua vida será completamente espetacular. Segundo, pensamentos geram sentimentos. O tipo de pensamento que você tem vai gerar o mesmo tipo de sentimento. Terceiro, o que você sente por dentro corresponderá exatamente ao que vivencia no mundo ao redor. Quarto, sentir-se bem é a sua verdadeira natureza. Sempre que se sente bem, isso significa que você deve ter deixado sentimentos ruins de lado, permitindo que os sentimentos bons aparecessem naturalmente. Quinto, sentimentos bons e positivos são o resultado de dizer sim ao que está acontecendo na vida. Sentimentos negativos são o resultado de pensar ou dizer não em relação ao que está acontecendo na sua vida. Sexto,
Sentimentos positivos não exigem esforço algum, porque são a nossa verdadeira natureza. Sentimentos negativos requerem uma imensa quantidade de energia para serem mantidos. Sétimo, desde a infância, reprimimos inconscientemente inúmeros sentimentos ruins, que agora estão armazenados na nossa mente subconsciente. Oitavo, quando você tem uma experiência negativa que lhe causa sentimentos ruins, a menos que abra mão deles completamente, eles acabam sendo empurrados para dentro de você e ficam lá reprimidos. Nono, desabafar ou descarregar não é a solução. Isso apenas vai dar mais energia a uma emoção já reprimida, porque sentimentos expressados também são reprimidos. Décimo, um sentimento reprimido precisa achar uma válvula de escape para aliviar a pressão no seu corpo, então ele vai encontrar pessoas, circunstâncias ou situações que permitirão que parte da sua energia acumulada seja liberada. 11º, da próxima vez que um sentimento negativo tomar conta de você, lembre-se de que não importa o que ele aparenta ser, você só o experimenta porque ele já está dentro de você, não porque uma pessoa ou circunstância externa o causou. 12º, sentimentos negativos ganham ainda mais energia quando acreditamos que somos um sentimento negativo. 13º, note que sentimentos aparecem e então desaparecem, e que é você, a consciência, que está consciente do momento em que eles aparecem e desaparecem. 14º, não espere as pessoas, as circunstâncias e os acontecimentos mudarem para você se sentir melhor. Mudar como você se sente, a qualquer momento, é sempre um trabalho interno.